Eu sou Fábio Castro, pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha. A paz do Senhor Jesus para você. Eu queria te convidar a pararmos em mais uma estação do caminho que Jesus fez até o Calvário em sua última semana. Hoje é terça-feira e na terça-feira Jesus voltou ao templo. Ele havia retornado a Betânia no final da segunda-feira, depois de ter feito um rebuliço naquele lugar, onde ele expulsou os mercadores, onde ele denunciou a promiscuidade do templo, dos sacerdotes e dos líderes religiosos. E agora, na terça-feira, ele regressa ao templo. E não faz outra coisa senão ensinar a palavra, proclamar o evangelho da salvação. Os sacerdotes se aproximam dele, os líderes religiosos, e dizem: com que autoridade você faz isso aqui? Quem te investiu de poder para poder dizer ao povo as coisas que você diz? E Jesus diz: vamos fazer assim, me respondam uma pergunta que eu responda de vocês. João Batista, o seu batismo era de Deus ou não era de Deus? E eles pensando, disseram: se dissermos que é de Deus, ficaremos encurralados, porque ele nos dirá: por que então vocês permitiram que ele fosse morto? E se dissermos que não era de Deus, a multidão virá contra nós, porque eles adoram João Batista. É assim, quando a igreja perde a sua autoridade espiritual, as suas respostas, elas não têm mais compromisso com a verdade, porque eles não podem mais dizer a verdade, porque eles precisam se aliar àquilo que garante a conveniência, o favorecimento, o status quo da situação que eles construíram de poder, de prestígio e de visibilidade social. E foi por isso que eles subiram no muro e eles disseram: não sabemos. Jesus diz: então também não lhes direi com que autoridade eu ensino as coisas que eu ensino. Quando a igreja negocia a sua autoridade profética, a sua fonte de autoridade espiritual, e passa a se alinhar, se amalgamar com a autoridade secular, com o poder político. Quando a igreja acredita que a sua autoridade se exerce a partir da autoridade política, ela perde o seu compromisso em defender aquilo que é justo e correto. E assim como os sacerdotes se omitiram diante da morte de João Batista, porque não podiam contrariar Herodes, porque Herodes estava inquietado com a denúncia que João fazia a respeito da sua corrupção, da sua promiscuidade, do seu adultério e de todas as mazelas de seu governo e de sua gestão. Os sacerdotes, que deveriam se alinhar ao profeta de Deus, ao contrário, passaram a consentir que gente que falava a verdade fosse perseguida, presa, executada. Será que hoje nós não precisamos parar nessa estação e ouvir Jesus denunciando que nós perdemos o rumo do que significa ser profeta de Deus? A igreja que temos sido representa o Deus revelado em Jesus? O Cristo que rompeu com o templo está aliançado com as nossas igrejas, com a nossa instituição, com a nossa profecia, com a nossa mensagem? Ou será que nós estamos mais próximos de Herodes do que de Jesus? Ou será que nós estamos silenciando diante de profetas que morrem, de inocentes que padecem, de vidas que são negociadas a troco de prestígio e poder? Eram assim os sacerdotes. Quem somos nós? E ainda há uma outra história muito interessante que acontece ali, enquanto Jesus debatia com os fariseus. Muita gente importante, rica, muita gente de bem, muita gente com posses, depositava altas quantias no gasofilácio, até que vem uma mulher pobre, deposita uma moeda, sua única moeda. Viram aquela mulher? A maior oferta foi a dela, pois ela deu com amor tudo que tinha. A oferta daquela viúva foi a maior de todas, porque era uma oferta da sinceridade do seu coração. Era uma oferta de quem entendia que Deus era o sustento da sua vida. Ela não barganhava com Deus. Ela não queria ostentar diante de todos o valor que estava depositando. Ela não queria dar aquilo que lhe sobrava. Ela não queria ajudar com aquilo que não lhe faltasse. Ela sacrificou a sua própria vida por amor ao reino de Deus. O que nós temos oferecido ao Senhor?
E eu não estou falando de dinheiro, não apenas disso. Estou falando de muito mais do que isso. O tempo que dedicamos, a paixão que dedicamos, as ações solidárias que fazemos, estas coisas todas, elas são daquilo que nos sobra ou são daquilo que nos faltaria? Difícil é a gente entender que pode haver necessidades maiores que a nossa e que a gente pode abrir mão de nossos desejos, de muitas coisas, para poder abençoar alguém. Será que a gente tem servido de um modo que a gente reparta da nossa própria vida? Ou será que a gente só distribui aquilo que sobra? Esse é o segredo da oferta daquela viúva. Ela ofereceu aquilo que poderia até lhe faltar, mas ela sabia que o que estava fazendo serviria à glória de Deus e abençoaria alguém. E por fim, já não querendo mais continuar aquele debate inútil com aqueles homens religiosos, Jesus olha para aquele templo e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E começa a falar a respeito de uma tribulação que viria. Começa a narrar os eventos que são conhecidos como os eventos do fim dos tempos. Mas eram mais do que isso. Aquele texto tinha um cumprimento histórico que aconteceria naquele momento, poucos anos depois, como aconteceu na década de 70, o general Tito cercou Jerusalém, invadiu a cidade, a apostasia entrou no templo, o templo foi destruído, cumpriu-se a profecia do profeta Daniel, que já havia também se cumprido séculos antes, e agora volta a acontecer o evento da profanação do santuário, ali na década de 70, no ano de 70 depois de Cristo, e a partir daí, todos os eventos da história vão sendo o cumprimento daquelas profecias de Jesus. Mas chegará um dia, e não demora, onde estas profecias que vêm se cumprindo ao longo da história, fomes, pestes, terremotos, epidemias, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, o templo derrubado, a profanação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Chegará um dia onde todas essas profecias ganharão o seu cumprimento final. O iníquo se manifestará, o homem da iniquidade se levantará. O anticristo deixará de ser apenas um espírito que já habita o mundo e se tornará a manifestação daquele que se levantará contrário ao evangelho e contrário a tudo que se chama e que se conhece como Deus. Mas neste tempo, quando se cumprir, vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. C.S. Lewis diz que quando Deus invadir a história, e Ele invadirá a história chegará ao seu final. Porque quando o autor se dirige para o palco, é porque a peça acabou. Que você esteja preparado, que o seu coração esteja pronto, porque este dia vai chegar. Mas todo aquele que tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro são aqueles que serão salvos na grande tribulação. Que Deus abençoe seu coração. Amanhã a gente se reencontra para mais uma estação do caminho e vamos encontrar Jesus mais uma vez numa parada até o Calvário. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.